Oi. 15 horas, né? Deu? Tá na hora. Deu 15 horas, agora que eu vi. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons de número 155, né? Hoje a gente vai falar sobre autorrefratariologia. E para esse tema a gente convidou o professor Maximiliano. Ele tem um estudo muito grande, aprofundado sobre esse assunto. Ele tem um livro aqui sobre as prescrições para o autodesassédio, também bem dentro dessa temática. Então, eu queria lembrar, antes de começar, para todos ficarem à vontade para perguntarem, né? Quem nunca veio o MegaCons aqui, esse é um grupo de estudos da Conscienciologia, que tem como base, principalmente, as pensatas do léxico de ortopensatas e os verbetes do dicionário de argumentos da Conscienciologia, ou seja, aqueles escritos, últimos escritos que o professor Valdo fez. Tá? Então, fiquem todos à vontade para falar, para comentar. Hoje a gente tem aqui a professora Bárbara, que vai estar organizando a fila de perguntas. Então, como é muita gente na sala virtual, quem quiser fazer pergunta ou fazer um comentário maior, pode colocar o nome no chat ali, né, do Zoom, e a Bárbara vai organizando uma lista de perguntas. Bom, então eu já vou direto deixar vocês aí com o professor Max. Professor Max, fica à vontade para falar. Obrigado, Eduardo. Boa tarde aí para todos aqui, viu? Um monte de gente que eu conheço, amigos aí. Quem sabe amizades raríssimas também, né, Bárbara? Como a gente está discutindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Max. Bom, eu vou passar um pouco em cima desse material que eu preparei ali para vocês, né, que é o material do BAC e o material lá do léxico. Eu não fui muito exaustivo, não, porque tem muita coisa nesse assunto. Eu achei interessante pegar só esses pontos aqui, mas a gente pode aprofundar o que vocês acharem importante colocar, né? Esse tema é interessante. Eu não sei se vocês sabem de onde que vem esse negócio de refratariologia, né? De refratário, né? Não sei se vocês sabem. É curioso, Eduardo, que a minha primeira formação foi em engenharia metalúrgica, né? E eu trabalhei com refratário, eu trabalhava com refratário. Engraçado, né? E o refratário assim, de modo leigo, é o tijolo, né? Só que existem certos tijolos, né? Que eles são chamados cerâmicos, materiais cerâmicos refratários, porque refratário é uma característica desses materiais que eles aguentam, eles resistem, eles mantêm as mesmas estruturas, né, químicas dele, né, estrutura cristalina dele lá, quando você submete eles a altíssimas temperaturas. Então, por exemplo, tem materiais, por exemplo, até metais, chega lá uma certa temperatura lá, 300, 400 graus, alguns metais lá, chumbo, né, outros tipos de materiais, latão e tal, ele vai perdendo, ele vai mudando de forma dentro da estrutura e depois ele muda até de estado, né, de estado físico para estado líquido. Esses materiais não, tem materiais desses que aguentam 2.000 graus. Então, assim, o material refratário é aquele que aguenta as pressões externas sem mudar as suas estruturas internas. Aí, quando você pega para a questão do desperto, ou para dentro dessa, não ainda do desperto, mas pelo menos de quem tem esse atributo, né, vamos dizer assim, né, que a autorrefratariedade seria um atributo, é aquela pessoa que ela aguenta, né, as pressões dos assédios, né, as coisas externas em cima dela, e ela de algum modo, ela não se altera com aquilo, né, ela consegue se manter equilibrada naquela condição. Então, é um caso, né, de empréstimo de língua, né, linguístico, você traz de uma determinada área de especialidade, uma determinada ciência para outra ciência. É um neologismo, né? Só que é um neologismo, né, que quando você pega um termo de uma outra ciência para aplicar numa nova ciência. É interessante, né? E aí, a definição que o professor traz aqui para a gente é que, assim, as vivências, né, pesquisas e vivências da refratariedade. Aí, como sinônimo da refratividade, né? Ou a resistência de que não se molesta ou se ressente de ataques exteriores, né? Ou seja, o holopensene cosmoético torna a consciência refratária ao desassédio. Então, esse, na verdade, assim, é um atributo, né, de autorrefratariedade. Ele traz também ali na sequência 10, vamos dizer assim, outras expressões que são equivalentes, não são a mesma coisa, né, mas são equivalentes, né? A gente estava até antes falando aqui sobre a questão da irritabilidade, por exemplo. Ele traz a anti-irritabilidade, né? A gente estava discutindo um pouco sobre o processo da indignação, né, que muitas vezes
a pessoa que se indigna muito com os atos anticosmoéticos alheios, né? Ou seja, a pessoa está fazendo uma coisa errada dentro dos seus parâmetros morais ou cosmoéticos. Aí você vê aquilo e você se altera porque o outro fez algo imoral, anticosmoético. Então você vê, por que que o ato do outro faz eu me alterar, né? Eu me altero com o ato que o outro faz, que nem tem relação, às vezes, direta comigo, mas eu me altero, eu perco o meu equilíbrio, a minha homeostase, né? minha imperturbabilidade. Então, o que eu acho interessante desses 10 termos é que, assim, eles dizem coisas diferentes, mas que, no fundo, tudo leva a essa condição de você se alterar ou não se alterar, né? Dependendo de quanto que você tenha isso, né? Esse aspecto, por exemplo. A imperturbabilidade é óbvia, né? Quando ele fala de imunidade aqui, ele está falando de imunidade consciencial, né? Autoimunidade, né? Para-imunidade. Então, outro item que eu acho bem importante aqui é o negócio da inconflitividade, né? Então, você vê, o outro faz alguma coisa e eu entro em conflito por causa daquilo, né? Então, se você entra em conflito, você ainda não tem o processo dessa refratividade. Então, para você conseguir chegar nesse estado, você tem que desenvolver uma série de coisas internas, né? De comportamentos internos. Uma outra coisa que ele traz que eu acho interessante também é essa classificação aqui de 10 tipos de refratariedade, né? É como se, na verdade, ele pegasse o conceito e ele vamos dizer assim, microtomizasse, né? Ou seja, em que áreas você tem que ter esse tipo de atributo ou manifestar esse tipo de trafor, vamos dizer assim, né? E aí tem várias. Algumas eu vou selecionar umas, duas ou três aqui para a gente ver. Por exemplo, uma que eu achei muito interessante aqui é o negócio da autorrefratariedade acolhedora. Então, por exemplo, a pessoa ela é refratária ao assédio, mas ela não é refratária à consciência. Ela é refratária ao assédio daquela consciência, mas ela não é contra aquela consciência, né? Entendeu? É interessante, é paradoxal. No livro lá, Progestiologia, ele tem a parte de autodefesa, né? Autodefesa energética, falar. E uma das coisas que ele coloca lá bem interessante é o negócio das reações extrafísicas da consciência projetada. Então, às vezes, a pessoa se projeta e tal, aí ela vê um assediador, ela vai contra o assediador. Briga com o assediador, né? Parte para agressão ou algum tipo de reação que é, vamos dizer assim, antagônica ao assediador. A consciência que já tem um nível de autodomínio extrafísico, o que ela faz, né, se ela já tem esse nível? Ela vê o assediador, ela exterioriza energia, às vezes, para o assediador de fraternidade. Aquilo é a defesa dela. Então, você, como que a energia de fraternidade é a defesa perante o assediador, né? Uma coisa interessante de pensar, né? Isso, você vê, isso é a fonte da refratariedade dessa pessoa, né? É interessante ver essa variável, né? E aí tem lá, por exemplo, outra aqui, né? A autorrefratariedade emocional, né? O domínio das reações psicossomáticas. Então, por exemplo, hoje de manhã, né, a gente estava até discutindo lá no círculo, olha, a gente tem o nosso temperamento, né? Esse temperamento foi, assim, literalmente forjado, né, em várias vidas e, às vezes, dentro de uma linha de manifestação muito forte em determinada área, vamos supor assim, né? A gente fala muita coisa aqui de temperamento monárquico, temperamento belicista e tal. É uma abordagem geral, mas serve para ilustrar, né? Então, você vê, a pessoa que tem certos tipos de história, de holobiografia, ela vai ter a tendência a ter certos tipos de reações emocionais, que é a tendência dela. E, às vezes, ela fazer a reciclagem disso, né? Ela trabalhar, fazer autoconsciência terapia, fazer o diagnóstico da conscienciometria, tudo isso. Isso não vai eliminar essa tendência dela. Entende? Então, assim, não é que você vai tirar, ó, eu nunca mais vou reagir, ou eu não vou ter mais a tendência de reagir com irritação a certo aspecto, ou eu não vou ter mais a tendência de reagir com auto-vitimização ou com autopiedade, né, em determinado contexto, vamos dizer assim. Não é que você vai eliminar de cara essa tendência, porque isso, às vezes, está no temperamento da pessoa. Mas se ela tem esse negócio do mental soma, e ela sabe que ela sim, ela sabe como ela se formou, ela sabe que as tendências dela são essas, ela não deixa aquilo aparecer na manifestação dela. Entendeu? Por quê?
é o seu holossoma que você já conhece e já você, de algum modo, consegue fazer ele se manifestar da maneira que você quer, ou que você acha mais adequado, entendeu? Isso tem a ver com a refratariedade, né? Ou seja, isso é a refratariedade. Por quê? Porque o que mais tira a pessoa do equilíbrio é o processo emocional. No fundo é isso, né? As pessoas perdem o equilíbrio por causa de vários tipos de emoção. Até o que a gente chama de emoção positiva pode tirar a pessoa do equilíbrio. Agora, isso não quer dizer que a pessoa tem que ser uma porta, né? Não ter emoção, não ter humor, não tem nada. Não é isso. É você saber lidar com as emoções. Aí, lá na folha seguinte, eu trouxe lá também o capítulo que ele fala da desperticidade, especificamente, né? Da autodesperticidade. E o que ele coloca lá é assim, ó, que a autodesperticidade é o turning point, né? É o momento de virada, é quando a pessoa não entra. Mas por quê, né? Diminui muito os altos e baixos, né? O que faz a gente ficar devagar, né? Vai e volta, é porque assim, avança, constrói alguma coisa, daqui a pouco tropeça e tem que começar a construir de novo. Aí vai, tropeça, entendeu? A hora que você consegue atingir esse nível de autodefesa, as suas conquistas, elas são mais perenes e mais, né, vamos dizer assim, mais camadas evolutivas, né? Você não precisa tanto voltar atrás para acertar as coisas erradas ou para reconstruir certas coisas. Aí depois, se vocês tiverem oportunidade, ele bota 15 itens lá. Dá para a gente fazer uma analogia desses 15 itens dos megatrafores, né, da autodesperticidade, com os 10 itens da autorrefratariedade. Se vocês analisarem lá, vocês conseguem fazer uma relação de cada um desses itens com o outro, para a gente ver que, no fundo, é a mesma coisa dita de maneira, né, ou vivenciado de maneira diferente também. Tá? E aí, lá na terceira folha, na última folha, a gente tem algumas pensatas assim mais avançadas do tema, né, da autorrefratariedade, né? E aí, por exemplo, aqui, né, a primeira lá, né, a autorrefratariedade da consciência dos assediadores extrafísicos por si só não constitui condição de autodesperticidade cosmoética. Por quê? O que ele quer dizer com isso, né? Aí fica a pergunta aí para a gente. Por que ele disse isso, né? Aí, por exemplo, a segunda tem a ver com o negócio das emoções que eu falei, né? A autoimperturbabilidade começa pelo controle pessoal dos pequenos impulsos instintuais. Eu até fiz um verbete lá que fala que sobre autodesperticidade despertológica, onde eu falo várias de mini reações emocionais, que é bem nessa linha. São as pequenas reaçõezinhas que a gente tem. Começa você analisando isso. E aí o 5 fala daquele outro que eu coloquei, né? Que a manifestação do serenão ultrapassam a refratariedade autodefensiva e abraçam as consciências da baratrosfera, né? Isso aí é o sonho de consumo nosso, né? Chegar nesse ponto, assim. Porque é um negócio, a gente sair do instinto de autodefesa, né? De você se defender. O instinto de autodefesa, ele pode ir para a linha da autodefesa energética, né? Então, por exemplo, você vai lá em tudo quanto é lugar só pensando em se defender, se defender, se defender. Quando você já não fica mais tão preocupado só em se defender, né? Aí você começa a pensar assim, deixa eu ver se eu amplio a minha autodefesa para os outros também, né? Envolver os outros nas minhas coisas. Mas aí envolve você ter, né, essa condição de você já ter mais nível de autoconfiança com tudo isso. Eu acho que o caminho é por aí. Mas é isso, Eduardo. Eu acho que só para dar uma geral, né, na temática, mas eu acho que vale a pena a gente entrar nas discussões aí, ver o que vocês têm para colocar, perguntar, contribuir, né? Estamos aí abertos. Perfeito, Max. Olha, eu já vou começar com a primeira, então, pergunta, na verdade, né? Que é o seguinte, eu achei interessante você chamar a atenção ali daquele paradoxo, primeiro, que é a autorrefratariedade acolhedora, né? Que parece que são conceitos opostos. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a autorrefratariedade, então, você considera que ela é seletiva, talvez, né? Ou seja, você é autorrefratário ao que não presta. E você absorve aquilo que te interessa, né? E você fez uma analogia também bacana com a parte da mecânica, e seria mais ou menos como aquela coisa de você entrar em ressonância com certos padrões, né? Então, você pode pegar, por exemplo, a patologia, mas não no sentido de entrar em ressonância com a patologia, mas entrar em ressonância com a terapêutica daquilo, né?
Você fez aquilo, você transformou, e o que você devolve para o assistido, o que a gente devolve para o assistido, é isso, né? E acontece quando a gente faz um arco voltaico, né, Max? Você está lá, você coloca a mão na pessoa, se acopla, naquele momento que você faz a assimilação simpática, você está fazendo uma absorção, vamos dizer assim, daquilo que é a patologia dela, né? Mas Tá aquela entrando, patologia... né? Você está entrando, né? Mas, então, eu te pergunto, onde entra a nossa refratariedade nesse ponto aí da assistência? Você que tem experiência, por exemplo, lá na consultoterapia, né? Tem muito isso, né? Você está lá justamente para ficar aberto para o que a pessoa traz. Não, é interessante ter falado isso. Olha, o negócio... Tem um tema aí que eu não sei se tem a ver diretamente com isso, mas que eu acho interessante, que é o negócio da permeabilidade assistencial. Que é assim, por exemplo, você vai lidar com uma pessoa que é muito agressiva, por exemplo, né? E aí, se você for lidar com ela, e às vezes ela de fato ela está afim de te atingir, às vezes, de algum modo, né? Mas se você se fecha e entra naquele estado mais assim de defensivo, né, no sentido mais bélico, você vai se fechar para a pessoa. Na melhor das hipóteses, você vai só se fechar, né? Na pior das hipóteses, você vai querer reagir àquela pessoa. Agora, tem uma terceira reação, que é você acolher aquela doença da pessoa. Entendeu? Então, tipo assim, é que nem, por exemplo, uma coisa que às vezes eu penso assim, a pessoa está daquele jeito. Você pode ficar aberto para a pessoa, no sentido assim, aquela é a doença dela, a doença vai vir. Você vai sentir a doença, mas a doença é dela. Entendeu? Então, assim, você sabe que aquilo é dela, essa autoconvicção de que aquilo é a doença da pessoa, e aquilo você não se contamina pela doença dela, pelas energias, né? Mas isso aí é interessante, o que eu vejo, por exemplo, na consciência terapia lá, que você falou assim, a gente trabalha com vários tipos de pessoas e cada um tem o seu problema, né? A gente também, os consciência terapia, tem os nossos problemas. E a pessoa que para-se lá, cada um tem seus problemas. Às vezes, aquela situação da pessoa, o problema dela, ressoa com o seu problema. Aí que é mais difícil. Você entendeu? Quando ela é uma doença que a pessoa tem, que às vezes a sua está em remissão, ou é uma coisa que é muito recente para você, que você já mexeu, né? Então, aquilo que ressoa, porque aquilo ressoa em você. E aí, qual que é a tendência nessa hora? A tendência nessa hora é você meio que confundir, sabe? Será que é meu? Será que não é? Sabe? Então, por exemplo, na questão da consciência terapia, um princípio que eu tenho é assim, olha, não é que eu não seja doente, mas ali qualquer doença que aparecer não é minha, é do evolucente, entendeu? Eu entro lá com esse princípio, porque assim, eu tô lá, eu entrei limpo, né? E se eu entrei lá e começou a aparecer coisa, aquilo, a princípio, pode até ressoar em mim, mas não é meu. Não é, o fator desencadeante não fui eu, porque eu não tô lá para aquilo, né? Você entendeu? E isso é refratariedade, né? Você sentiu o negócio chegar e você não absorveu, né? É isso Não aí. assimilar, entrar. Mas você vê, Assimilou. você precisa de ter um nível de autoconhecimento, né? Para você fazer isso, porque não é um processo. O Valdo fala que a coisa ela vai chegar num ponto que aquilo vira meio que espontâneo. No nosso caso, não é, nunca vai ser espontâneo logo de cara. No nosso caso, vai ser sempre pensado, refletido, avaliado, tropeça ali numa situação, né? Aí acerta mais rápido na próxima. É mais ou Mas menos assim. eu estava pensando assim, além de não encontrar eco, né, de não ser da intraconsciencialidade alheia ou desses problemas alheios não encontrarem eco na minha intraconsciencialidade, também tem que existir ali um nível mínimo de compreensão para que eu consiga discernir sobre aquilo que a pessoa está me informando através das energias dela, né? Ou seja, o que é aquele problema de fato, né? O que ele está me informando? Esse nível de cognição para compreensão de um problema que às vezes, mesmo que não encontre eco em mim, eu preciso compreender e aprofundar, certo? Porque aí eu acho que isso talvez seria um outro momento, um outro passo, uma outra etapa. Não, assim, de ordem prática, por exemplo, nesses trabalhos de assistência energética, né, que a gente faz uma dinâmica, um curso de campo, um curso lá da consultoria, o paradiagnóstico, ele para você entender o que é outra pessoa, eu vejo que é o paradiagnóstico, sabe? Então, é lógico que você, por exemplo, você vê o jeitão da pessoa, os argumentos que ela usa, né, o contexto e tal, mas você vai saber mesmo o que é quando você faz o paradiagnóstico.
Mas o paradiagnóstico, ele é assimilação, né? E aí a assimilação envolve você sentir o que a realidade da pessoa em algum nível, né? Nem sempre você vai sentir, né? Igual a gente fala teoricamente, né? Ó, sentir toda a consciência. Não, você começa a tipo, captar certas coisas. Você capta aquilo ali, vê aquilo outro. Agora, por exemplo, eu acho essa história de você, do papel, né? Ele ajuda às vezes você, porque assim, ó, eu tô naquele papel ali. Então, o meu papel é de assistente. Então, ali eu não estou, né? Vamos dizer assim, eu não vou me contaminar porque eu não estou ali com aquela pensanidade. Agora, o mais sério é, se você consegue fazer ali como assistente, por que você não faz isso 24 horas por dia, né? Você entendeu? Esse que é o negócio, né? Nosso, a gente assumir esse papel 24 horas por dia. É isso que a gente está tentando fazer, né? Isso que eu acho que o enterro civil deve tentar fazer. Ô, Marcos, pois é, eu queria perguntar sobre isso mesmo, porque tu falou ali sobre a gente ter aquele automatismo agressivo, né? É. Então, tu acaba te projetando dentro da tua casa, tem alguém dentro, se tiver uma pessoa estranha dentro de casa, já quer partir pra porrada, tu não, né? Tu não, já acha que é alguma coisa estranha a você mesmo. E depois tu falou sobre o mental soma ali, né? Então, nesse sentido, assim, o uso do mental soma como uma polidez no começo, um autopolimento, seria isso? Porque tu tem que sempre pensar que tu vai ter que usar o mental soma para uma coisa que tu não compreende ainda, porque está te agredindo, tu não está conseguindo ser refratário. O modo de ser refratário talvez seja esse aprendizado do autopolimento mental somático, talvez. Não, eu acho que quando o Valdo fala das coisas do mental soma, ele está dizendo o seguinte, você tem que fazer isso que você falou, você tem que começar a entender o negócio. Quer ver, por exemplo, ó, você convive, vamos supor, você é casado, você convive lá com uma mulher. Aí, ela, às vezes, vai num convívio a dois, né? Não precisa nem ser casado, né? Você convive com alguém na sua casa. Você, no convívio com alguém, a pessoa, uma hora, ela vai te incomodar, cara. Você entendeu? Não tem jeito. Sempre assim. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes. Você também incomoda ela em algum momento. Aí, isso já é um primeiro fator para você ver assim, cara, a pessoa age daquela forma e eu me incomodo com aquilo ali, né? Pô, mas por que eu me incomodo? O problema não é a pessoa. Nunca o problema é a pessoa. Nunca. Sempre o problema é você. Se você assumir isso, já vai te ajudar assim enorme. Né? Por exemplo, por que a gente fala assim, você me irrita. Você me irrita. Mas não é você. Eu me deixo irritar por você. Entende? Sempre é isso. A realidade é essa. Ó, você se deixa irritar por aquele comportamento do outro. Aí você vai ver o que em você faz você se irritar. Né? Normalmente, assim, aí você vai ver lá, que nem uma das coisas que tem, negócio de controle. As pessoas se irritam muito quando elas se sentem controladas pelo outro, entendeu? Então, no convívio a dois é aquela disputa, né? Faz tal coisa, faz aquilo outro. Você não fez não sei o quê. Aí a pessoa se irrita por causa daquilo. Porque, no fundo, ela está se sentindo controlada, assim, mandada. Aí, esse é o jeitão da pessoa. Tem gente que nem liga para isso aí. Tem gente que, às vezes, nem tem muita irritação, mas tem outras coisas lá. Aí a pessoa se magoa. Qualquer coisa que você fala, a pessoa se magoa, ficou magoada. Aí, mas, veja, ficar magoado também é um problema. Não é que alguém te machucou, é você. Por que você fica magoado? Né? Não, porque ele falou tal coisa para mim. Mas por que o fato dele falar tal coisa para você te deixa magoado? Por que você se permite ficar magoado com o que o outro fala para você? Você é tão frágilzinho assim, entendeu? Que o outro fala uma coisa e você fica lá, né, machucado. Né? Mágoa é essa marcha, esse machucado, né? Mas você entendeu? Eu acho que o mental soma é isso, ó. Não é que você vai de cara, né, acertar, mas você vai começar a ver. Aí você já sabe. Vamos supor que você fez esse estudo aí que a gente colocou, né? Você já viu assim, olha, com aquela pessoa, as minhas reações que me tiram do equilíbrio são essas, essas, essas. Aí você vai ver assim, não, as próximas relações que você tiver com essa personalidade, você vai reagir de modo diferente. Você já vai saber, ó, ela vai falar tal coisa, eu já sei que a minha tendência vai ser reagir assim, mas vamos lá. Ó, tá vindo aqui a minha tendência a reagir, mas eu não vou entrar. Entendeu? Eu não vou reagir. A minha tendência vai vir, mas eu não vou reagir, porque eu já sei que aquilo ali, né, não é mais um negócio inconsciente para mim, é um negócio lúcido para mim. Aí quando essa lucidez do processo, ela te faz ter a capacidade de manejar o negócio, entendeu? Esse que é o ponto. Foi isso que você está falando? Não, foi isso sim, mas nesse sentido também aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, mesmo quando elas estão mais irritadas com a gente é mais refratário com elas, refratário no acolhimento, claro, né, que ela falou no começo ali, de qualquer jeito, né? As pessoas que não têm mais afinidade ou gostam mais, tu acaba sendo refratário, mas
Você não entra mais, você já sabe como é que é, né? Isso é dela, né? Isso é problema dela e tal, né? É mais Quando é que a gente transforma isso para todo mundo, né? Para todas as pessoas ou para todas as concierges? Mas veja, é isso, né? Você vê, olha como que o Valdo, as coisas do Valdo tem lógica. Quando ele fala lá, o negócio da dupla evolutiva é a ponte para a mega fraternidade. Por que é a ponte? Porque você vai passar por tudo isso aí que você está falando, entendeu? Você vai, dentro do convívio, porque é o negócio do convívio íntimo, junto o tempo todo, aquilo tudo vai mexendo com você, né? Entendeu? É uma das coisas. Né? O Max é até mais frágil que a ponte, né? Ele fala que é a pinguela. Pinguela, é. É um pouco Ponte mais é muita frágil coisa. que a Né? ponte. É verdade, é verdade. Pessoal, podem ficar à vontade para falar, tá? Enquanto vocês não falam, a gente vai falando, né? Eu acho que a vai Nilce comentando. Quer falar, Nilce? Sim, ô Max, muito bom esse tema. Agora, eu achei interessante que você trouxe, né, a autorrefratoriologia e a autodespertologia, né? E ali no verbete do DAC, então tem o argumento autodespertológico para a autorrefratoriologia e o evoluciológico para o, né, Verdade. Eu tinha reparado isso. O que você acha que é isso? Por que você acha que ele botou esse argumento? Eu vou te perguntar. Para você dessa sua escolha, né? Mas eu vejo assim como um pré-requisito muito mais grosseiro assim para chegar na despertologia, né? A autorrefratoriologia, no entanto, fundamental. E a relação também com a megafraternologia. Quando chega, se a gente fizer uma relação com a ortopensato, que você trouxe aí, eu não me lembro qual o número dela, mas que fala do ser serenão, né? Vou ver se eu acho que quando ele coloca que... É a 5 do... Sim, é a 5. As manifestações do serenão, né, iguais iluminadores do raio-sol, ultrapassam a refratariedade autodefensiva e abraçam as consciências da baratrosfera. Então, me chama muito a atenção também nesse sentido, porque aí é o que vem depois da refratariedade, né? Estou pensando aqui alto. Depois da refratariedade assim mais básica, então como se tivesse patamares que vai continuando. Sim, é interessante. Você me fez lembrar uma coisa que eu vejo muito ali sabe? Às vezes eu vejo muito na consciência terapia lá as pessoas, né? Às vezes a pessoa tem uma consciência, tem algumas consciências que ficam em torno dela, assim, ela sabe, né? Aí o que a pessoa faz? Ela fica querendo bater papo com a consciência. Não, porque faz isso, porque não sei o que, porque você não sei o que e tal. A pessoa fica, aí o que eu falo? Gente, imagina, você está na tua casa. Aí você está na tua casa, sozinho. Aí entra alguém, abre a porta da tua casa, entra e senta. Você não conhece, ou alguém abre a porta da tua casa, senta lá no sofá e começa a bater papo contigo. Você vai ficar batendo papo com a pessoa ali, entendeu? Não vai, né? Então você vê, tem um processo de autorrefratariedade, autodefesa, aí que não entra nem refratariedade, né? É a autodefesa, que você não pode... Tem certas coisas que não dá, né? Por exemplo, tem certos limites que você não pode admitir que as consciências entrem na sua intraconsciencialidade. Né? Então, o negócio da autorrefratariedade é você que está no comando, não é a consciência que entra. E você também não vai ficar chamando os outros para ficar batendo papo, argumentando. Ah, não, por que você está aqui na minha psicosfera? Ah, não é bacana você ficar me assediando, não sei o quê. Entendeu? Então, nessas horas, é assim, estado vibracional, autodefesa e pronto. Ah, lá na frente, quando você estiver num patamar assim, mais de autodesassédio, aí você parte para o negócio do acolhimento, né? Porque às vezes não dá para acolher, você entendeu? Você está num estado que, assim, se o cara está te assediando, a consciência está te assediando, às vezes o momento não é de acolher ninguém, o momento é de você se autodesassediar. Se você já é autodesassediado e consegue se manter autodesassediado, aí você consegue, né, doar um pouco mais, ajudar, você entende? Essa inocência às vezes se tem dentro do processo. Por isso que eu acho que o serenão é isso, né? Ele já deu bypass nesse negócio de autodefesa, ele não está mais preocupado com isso, aquilo tudo para ele já faz parte do passado, né? E já é íncito nele. Então ele está acolhendo todo mundo, né? Você entendeu? Mas a questão do acolhimento também não significa
que você aceita. Talvez, né, dentro dessa questão do invasor, né? Chegou o invasor ali. O fato, de repente, de se autodefender e não deixar que ele penetre, até um autoencapsulamento, pode ser um acolhimento assistencial para ele mesmo, né? Perfeito, é isso que eu acho. Tem o caso que você falou, que é bem parecido com o que você falou, que aí mas é diferente, que é o negócio do ataque paraterapêutico, né? Que é assim, ó, o ataque paraterapêutico os amparadores permitem que uma consciex assediadora chegue na psicosfera da pessoa porque é uma isca para assisti-la. Então, aí quem faz isso é o desperto avançado e tal, né, que consegue vivenciar isso. Aí é o mega assediador, né? O mega assediador vem para atacar a pessoa e aí ela entra na psicosfera da pessoa, ela acaba sendo acolhida e assistida. Isso é o ataque paraterapêutico. Mas veja, para chegar lá, né, tem que ter um gabarito danado. Agora, assim, você não pode chegar e ficar abrindo a sua casa, né, a sua psicosfera para qualquer um que quiser. A tua casa só entra quem você deixar. Que nem acolhimento, né? Eu sei que a Sandra também estuda acolhimento. Mas assim, você vai acolher alguém na tua casa. Eu vou chamar a Sandra? Poxa, vem aqui em casa e tal. Vamos tomar um café junto, um chá e tal. Aí eu abro a porta da casa para a Sandra toma um chá. Agora, assim, não vai sair, eu tô dormindo aqui, quando eu chego na minha sala, tá a Sandra lá na sala, lá, tomando o chá, sem me avisar, sem nada. Aí não dá, né, Sandra? Pô, aí assim, não é por aí, né? Você entendeu? Tipo assim, é mais ou menos a mesma coisa o negócio das energias, né? Assim, não dá para a pessoa estar entrando e ficar circulando na sua psicosfera assim, porque ela tá afim. Ah, não, porque eu tenho que acolher. Não é assim. Essa diferenciação é importante a gente ter, né? Para a gente não ser inocente na história. A Isabel ia falar? Eu não sei como é que faz se tem na escala, se alguém fala, não fala. Tem uma ordem que a gente colocou aqui, porque eu acho que o Eduardo e a Sandra estavam querendo também falar alguma coisa. Tá bom. Agora então deixa a Sandra, eles, pode deixar eles. falar Sandra, depois a Isabel. Então fala a Sandra, depois a Isabel, e o Eduardo fala depois. Então, eu ia comentar justamente isso que o Max comentou, né? Que eu acho que alguns grupos a gente consegue acolher, porque a gente já tem autoridade moral e já tem defesa para aquilo, né? Então, às vezes a gente não vai conseguir ter a condição total do desperto, né, para poder acolher todo mundo, mas às vezes a gente vai acolhendo grupos seletivos que a gente já pode assistir. Então, acho que isso também é uma coisa que é um aprendizado, né? Esse aqui eu ponho, tipo assim, você vai com a varinha, né? Não vai com a varinha curta, né, para cutucar a onça, mas você já vê assim, não, esse aqui eu já posso. Então, você sente que você pode acolher aquele grupo, aquelas pessoas, aquelas consciências na sua psicosfera, que aquilo não está te fazendo, assim, está meio ruim, né? Está ruim, mas não está uma coisa assim tão insuportável, né? Eu acho que seria um dos passos, né, para a gente ir escalonando isso, né? Eu assisti recentemente um pedacinho de uma tertúlia que o professor Valdo fala justamente isso, assim, né? Que ele vai acolhendo, ele sente a sinalética, e aí ele vai percebendo que ele traz a consciência, deixa ela se aproximar e abraça aquela consciência para ficar dentro da psicosfera dele e usufruir da mega-euforização dele, do bem-estar dele, de tudo que ele pode oferecer para ela, né? Mas eu acho que a gente pode fazendo isso aos poucos, né? Acho que conforme a gente vai trabalhando, tal, o que você pensa? Não sei, Max. Não, eu penso igual você. O que eu estava diferenciando é assim, quem tem que estar no comando dessas coisas é você, né? É você que acolhe, né? Eu estava querendo mais diferenciar isso. Para a gente pensar assim, ó, a primeira coisa que eu acho mais importante é a pessoa ela conseguir se manter autodesassediada. E às vezes isso é um processo mais grosso, né? No sentido assim de autodefesa energética, né? De você não deixar as pessoas entrarem na sua cabeça e ficar dando ideia errada, né? Dando ideia errada para você. Esse é um negócio, não é fácil, mas vamos dizer assim, é o primeiro passo, né? Você fazer isso. Você tendo isso, aí você começa, né, a fazer essas experiências, né? De acolhimento, não sei o quê. É o que eu estou falando, que às vezes a pessoa já está querendo acolher a pessoa, só que a pessoa está lá assediando ela. Né? Ela está querendo ter muita interlocução com a pessoa que está assediando ela. Às vezes, não, ó, com você não dá para ter interlocução, que nem você colocou, né? Ó, ainda não dá para mim. Deixa eu me manter aqui saudável para eu poder assistir, né? Você precisa de um nível, né, de sanidade, né, para isso, mínimo, né? Mas eu acho que concordo com você. Tá bacana essa experiência do Valdo. Isabel, pode falar.
Boa tarde aí, gente. É tão fácil se fosse assim, né, Max? Só entra aqui quem, ó, se eu estiver desperto, papá. Só que a vida real não é assim. A gente pato-pessiniza, ou da gente ou dos outros, pensa mal, abre uma brecha e chega os assediadores. E às vezes chega até mega assediador, que a gente fica dias, semanas. O difícil é que quando a gente está assim, fica deslocado procurando laboratório, terapia, tudo quanto é possibilidade de limpar a psicosfera que a gente nem percebe a gravidade do acoplamento que a gente fez. Eu acho que o mais sério é a gente identificar que está acoplado. Antes. Não é tão simples assim, pelo menos não é o que eu tenho vivenciado e visto aqui com algumas pessoas do meu convívio. É muito mais complexo, passa pela pensenidade. Se nós não entendermos isso, não é passe de mágica, não é teoria, só se você tiver hermeticamente encapsulado. Casca grossa para não perceber. Mas se perceber, vai ver que é você que chama essas consciências. Sim, é verdade. Isso que você está falando é o item 4, né, da listagem lá. Ó. Desculpe, eu nem li isso. Não, o item 4, deixa eu ler para você. O item 4 é assim, ó, autorrefratariedade autopensênica. A exclusão das autopensenidades antipáticas, das intrusões patopensênicas com a couraça contra exopensenes, intrusopensênes, ou xenopensenes quando patológicos. Aí ele classifica ali como anti-estigmatologia. O que eu acho, Isabel, assim, eu não acho que isso seja uma coisa assim do outro mundo, não. Eu não acho que é uma coisa fácil, né? Mas eu acho assim, eu acho que todo intermissivista ele tem condição de chegar nesse nível aqui de autopensenidade, de autorrefratariedade autopensênica, por exemplo, né? Mas é aquela história, é um trabalho contínuo, né? Sim, e eu penso também que quando chega uma doença, vamos dizer, porque todos somos doentes, tá? Só varia o tipo e a intensidade, né? Senão não estávamos aqui. Quando chega uma assistência, uma demanda assistencial, pelo menos a experiência que eu tenho tido, normalmente, ou eu vivenciei, ou eu sei algum caso de alguém que tenho alguma condição de fazer alguma abordagem para a pessoa repensar aquilo que ela está vivendo na hora. Muitos casos, assimilação, não sei se é simpática ou antipática, né? Porque antipática é... Antipática, né? Muitas vezes eu estou, assim, com atendimento porque a gente faz muita tutoria com alunos, sabe? E a gente agenda com antecedência. É um pouco diferente, né? Porque a gente vai sempre no trabalho, mas a gente sente o extrafísico igual. Então, às vezes, durante a semana, tem 1 ou 2 agendamentos, mas eu esqueço daquilo, nem plugo naquilo. E começa a ter um negócio, uns sentimentos, umas coisas, que eu diferencio que não sou eu. Eu falei, está estranho esse negócio hoje. Passa 2 dias, tem o tal do atendimento. A experiência que a pessoa está passando é exatamente aquilo que eu estava sentindo 2, 3 dias antes. Aí eu entendi por que eu assimilei aquilo, para mim poder entender aquilo que eu estava sentindo, para poder fazer a abordagem a mais assertiva possível naquele caso. Então, muitas vezes, eu penso que faz parte do trabalho da gente de assistência. Entendi. Ó, isso acontece... Poder diferenciar e não sucumbir. Porque se eu sou aquele sentimento, minha tendência vai ser virar aquilo e me arrastar. E não vai ter assistência, clefa-assistência, porque eu me contaminei. Eu preciso ficar com a minha autopensenidade, a minha autoconfiança, a autoconfiança na minha essência para não sujar, para não contaminar com o negócio, senão é assim que eu tenho feito, né? Claro que nem sempre a gente acerta. Não, é sim, mas olha só como que é sério, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma assistência dessa assim, que nem você falou. Aí, só que ela está carente sexual, por exemplo. Aí, o que vai acontecer? Aí a pessoa que ela vai atender, ela tem patologia de ordem de sexualidade. Ela tem assédio, por exemplo, de gente de consciência que pega por essa linha aí.
Aí ela vai atender a consciência, aí na hora que ela mexe com a consciência, ela começa a sentir aquilo ali. Aí ela confunde porque ela não sabe. Ah, será que eu estou me sentindo traído por essa pessoa, atraído por esse, mas mexeu com o meu cardio-chakra? Ela ficou vulnerabilizada ali. Então você vê como que a condição do assistente, né, vamos dizer assim, homeostática do assistente, ela interfere nessa condição, na assistência que ele vai fazer depois. Agora, isso que você estava colocando é interessante a gente pensar, porque é um negócio bem prático. Eu vejo várias pessoas relatarem em vários tipos de assistência. Por exemplo, curso de campo, aula de conscienciologia, consciencioterapia. Acontece assim, 3, 4 dias antes, a pessoa começa a entrar no campo do assistido. Então, assim, lá na consciencioterapia, a gente chama que é o campo consciencioterápico, né? Porque lá é o campo consciencioterápico mesmo. Mas tem um campo parapedagógico, tem um campo da docência, tem tudo quanto é jeito, né? Mas o que eu acho interessante, assim, você naquele momento, como você vai assistir, os amparadores já sabem, você começa já a fazer o vínculo com aquela pessoa, né? O vínculo energético. Então, você já está vivenciando um pouco do holopensene daquela personalidade e ela também já está vivenciando um pouco do seu holopensene. Então, você vê, em tese, o tratamento e o acolhimento, que nem a gente estava falando, ele já tá ocorrendo, né? A gente que às vezes não está percebendo o que está acontecendo. Por exemplo, eu às vezes tenho projeção com o evolucente antes de ver o evolucente, por exemplo, né? Antes de encontrar com ele fisicamente lá, por causa disso, né? Porque você já entrou no negócio, aí os amparadores aproveitam, já mostra a situação toda. Então, assim, essa lucidez desse processo extrafísico que está acontecendo, eu acho que ela é muito importante para que você não entre, porque que nem o Nelson, a gente falou para o Nelson ali, o que te dá autodefesa, né? O que te dá a refratariedade é esse processo mental somático dessa lucidez para as coisas que estão ocorrendo, né? Para você atuar, né? Então, por exemplo, olha, eu estou aqui, eu comecei a ter pensenes relacionado à sexualidade. Começou a vir pensenes de sexualidade. Mas por quê? Eu estou bem, estou tranquilo, não estou com problema nisso. O que será isso aqui? Aí você já começa a ver, então deve ser algum processo de assistência aí que está com isso. Trabalha as energias e tal, e se mantém atento para o negócio, porque o holopensene chegou perto de você um holopensene dessa natureza, por algum motivo. Se você tem esses trabalhos aí que vão ocorrer, né? Que você já sabe, né? Que vão ocorrer, mais um indicador claro de onde que é o negócio. Então, eu vejo que esse negócio de você ser refratário envolve muito essa vinculação, né, de você estar vinculado com esse processo multidimensional, né, pensando sobre isso bastante, né, e dentro de um processo de assistência, né? Faz sentido? Essa autorrefratariedade, ela é quase como se fosse assim, uma defesa energética para você não se contaminar. Eu penso que faz todo sentido, é bem isso mesmo. É lúcido, sim. Você está lúcido para fazer aquilo. Se eu pudesse ser mais, vamos dizer assim, diferenciar autodefesa e refratariedade, assim, a refratariedade é o atributo que a pessoa que tem autodefesa começa a manifestar, né? É o atributo dela. Para você, quem tem o atributo da autorrefratariedade, ele tem, né, o atributo é como se fosse uma inteligência, né? A inteligência de fazer alguma coisa. Quem tem esse atributo, ele tem algumas inteligências, por exemplo, a inteligência com os pensenes, a inteligência com o movimento das defesas bioenergéticas, né? Então, assim, uma coisa é uma faceta da outra, né? Eu tenho aquele atributo porque eu tenho autodefesa, entendeu? Mas não é exatamente. E às vezes essa não é nem só energética, ela é verbalizada. Você lembra daquele, eu acho que tem um capítulo nos 700 experimentos, dos epítetos, que as pessoas falavam para o professor Valdo? Uhum. Ele não era mais aquilo. Então, ele era refratário àqueles epítetos, vamos dizer. Mas ele ouvia por quê? Porque a pessoa estava com uma visão anacrônica dele. E ele precisava estar ali para permitindo que acontecesse aquilo para poder atualizar a visão, a cognição do outro da realidade atual que ele estava. Eu acho que isso deve acontecer conosco também. Muito dessas coisas, entendeu? E isso é um tipo de refratariedade, porque a autoconvicção do que eu sou, eu não sou mais aquilo. Então, eu estou numa nova roupagem consciencial, mas o outro ainda não me viu com essa nova roupa, ele veio com aquela.
Então, às vezes, vem esse tipo de ataque, né, como você falou aí. E ele é terapêutico se eu não me contaminar com aquilo, não voltar àquele padrão para não retroalimentar aquela visão ectópica, né, neste momento. É isso, eu penso que está tudo alinhado o que você está falando também. Não, mas Lógico, bacana isso que você falou. É bem legal mesmo. São formas diferentes da mesma coisa. Sim, concordo. Luísa? Oi, pessoal. Eu estava pensando aqui sobre isso que a Isabel falou, sobre a pensenidade, né? De atrair pela pensenidade e tal. De uma certa forma, nós sermos responsáveis por atrair essas consciências, esses intrusores, né? Mas eu não sei se é só isso e eu não sei se é sempre assim, porque teve uma época da minha vida, um pouquinho antes de eu conhecer a Conscienciologia, aconteceram alguns casos de consciências virem até mim falando assim, olha, eu dessomei, não, ele não sabia que tinha dessomado. Falou assim, olha, eu tô morrendo, eu tô sentindo isso e aquilo, e eu senti tudo aquilo que ele falava, né? Então, eu lembro de um bem, assim, específico que falava assim, eu tô tendo um AVC, minha cabeça vai explodir, e eu também sentia muita dor. E assim, eu não atraí aquela consciência, né? Eu não sei por que aquela consciência me encontrou, qual seria a minha relação com ele, porque eu não tenho nenhuma noção, mas eu não estava pensionizando nem em ajudar, nem em algo do tipo. E uma questão que vocês falaram assim, né? Realmente a gente tem que fazer um EV e falar, olha, meu amigo, não posso te ajudar, né? Porque realmente eu não tinha gabarito e ainda não sei se eu tenho, né? Apesar de eu fazer TENEPS hoje. Mas o que eu senti, apesar de ser um sentimento ruim, eu senti dó, assim, de pensar assim, puxa, eu preciso ajudar, porque essa condição, essa pessoa tá muito mal, e assim, sabe, fica naquela sensação de dó, de queria fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo eu tinha medo de falar para ele, você já morreu, você não tá morrendo, sabe, você já morreu. Então, eu fiquei meio assim. Então, eu não sei se é só a questão da pensenidade, acho que tem muitas outras maneiras das consciências chegarem até nós, e também essa questão de não ajudar e de fazer um EV, eu não sei se é totalmente cosmoético, né? Eu não sei, eu fico pensando, né? Como que, sei lá, é como se alguém estivesse passando mal na porta da minha casa e eu não fizesse nada, porque eu não sou médica, sabe? Eu sei, eu não sou médica, a pessoa tá tendo infarto, eu não posso ajudar, mas eu não vou fechar a porta e entrar, sabe? Então, eu fico pensando, né? Não tenho nenhuma conclusão, mas eu fico pensando, mas bacana, né? ó, eu vou te falar o que eu penso, né? Quem quiser pode colocar, mas às vezes, o bacana que você fez aí é que você trouxe um caso real, específico, e cada caso é um caso, né? Quando a gente fala de modo geral, por exemplo, quando eu falei aquela história da pessoa lá, né, das pessoas que ficam conversando, eu estava pensando, sabe no quê? Aqueles guias cegos que ficam lá, ou assediadores estão assediando a pessoa e a pessoa está lá batendo papo com ela, entendeu? Quando era para não fazer isso. Nesse caso que você está trazendo, já é uma coisa um pouco diferente, né? É um pouco diferente, realmente. Agora, veja só. Porque, por exemplo, eu nunca tinha passado, né, antes de entrar na Conscienciologia, por essa situação de alguém chegar para mim, uma consciência chegar para mim e pedir ajuda porque passou por um AVC. Por que isso aconteceu com você? É lógico que isso aí tem a ver com o teu holopensene. Entendeu? Você já tem o processo do parapsiquismo, né, provavelmente há mais vidas. Isso está no teu holopensene. Como está no seu holopensene, às vezes a coisa acontece meio que por tactismo, né? As consciências se aproximam daquilo ali, ó. Tem alguém que eu posso me aproximar lá, as energias dela. Então, nem sempre é uma coisa assim, sabe? Ó, eu vou assediar, eu vou evocar o assediador, eu vou evocar o amparador. Não, pô, tem aquela coisa assim, ó. Você às vezes não conhece uma pessoa que você nunca viu e você se simpatiza com ela? Entendeu? A mesma coisa acontece com o processo das consciências. Às vezes a consciência viu lá, poxa, olha aquela moça lá, as energias dela tão doce, não sei o quê, me sinto bem com ela, deixa eu falar com ela aqui. Então você vê, o negócio na prática é assim. Agora, por exemplo, você vê, uma consciência que nem essa é o que a gente chama de uma concener, né, no caso. Se você bobear, ela vira sua assediadora, entendeu? Porque
porque ela precisa de ajuda, né? Aí o que vai? Ela vê, ela de algum modo ela sentiu afinidade com as suas energias, que às vezes não é uma afinidade patológica, às vezes é afinidade que ela sentiu bem com as suas energias. E aí se você, não, fica aqui comigo aqui, você não sabe o que vai fazer, você vai acabar ficando, ela vai começar a criar um monte de probleminhas na sua casa, mini acidente de percurso, né? Daqui a pouco vai estar te gerando problemas em você mesmo, você vai assimilar mais com ela, você vai alterar seu estado de humor, um monte de coisa vai acontecendo, entende? Então, assim, olha como que a ignorância, no caso, ela é também um problema. A ignorância, em última análise, é uma doença, entendeu? Então, o que no caso aí, no teu caso, que é parapsíquica, é fundamental que você aprenda a dominar suas energias, entende? Agora, por exemplo, se você tem esse nível de lucidez com a consciência, você podia muito bem, vamos supor que hoje, né, se acontecesse isso hoje, você percebe a consciência, exterioriza, né, energias positivas para a consciência. Pensa nos amparadores, exterioriza energia para a consciência. Pega a consciência e fala, vai na TENEPS, mentaliza lá com a sua amparadora para essa consciência ser atendida na sua TENEPS. Ou bota essa consciência na TENEPS de alguém. Você entendeu? Então, assim, isso você poderia fazer. Agora, se você não tem os... Por exemplo, tem muita gente que é assediada porque é inocente. Por inocência, entendeu? E paciência, né? A realidade é essa. Por isso até que a gente evolui, né? A gente evolui porque se você ser muito inocente, você vai ficar tropeçando na vida o tempo todo, entendeu? Essa questão da inocência eu não tenho mais, já fui. Quando eu percebi, a coisa já tinha tomado outra proporção. Mas eu ainda não tenho aquele gabarito de bancar, de me sentir segura para ajudar. Às vezes eu vou meio com medo, assim, e vou, mas eu não tenho, não. E você o que acontece muito... Você vai? Eu vou. Então tá bom. O medo assim, não é o problema, o problema é a covardia. É você não enfrentar os seus medos, né? O medo é uma reação emocional natural, né? Ao novo, entendeu? Não tem problema você ter medo. O problema é você ceder ao medo. Esse é o problema. E o que eu não sei por que ainda vou descobrir, mas aparece muita consciência me pedindo ajuda, e consim também, em questão de suicídio. Então, isso é muito frequente. E, assim, eu não sei como ajudar essas pessoas. Eu não sou psicóloga, eu não estudo para isso, eu não sei se em alguma vida eu me suicidei, eu não sei. Mas essas pessoas aparecem para falar, para pedir ajuda. E eu até comentei uma vez com o professor Mário Oliveira, nossa, isso é muito frequente e é muito pesado para eu ajudar, sabe? Eu realmente não dou conta. E ele falou, não, você não dá conta, não é o momento, tal, mas assim, essa questão de negar ajuda que para mim é complicado, né? Porque, né? Não, mas olha só, agora tem uma coisa que você pode pensar sobre isso, assim, ó. Algumas coisas, se eu tivesse no teu lugar, eu pensaria, né? Por exemplo, por que chega um monte de gente com esse padrão para mim? Isso aí tem um pouco a ver com o teu público de assistidos, né? Agora, eu não saquei ainda, né? Não, assim, não é tem a ver, não. Eles são o seu público de assistidos, né? De fato. Agora, assim, por quê? Talvez não seja tão prioritário você saber ainda por que é. Não é prioritário. O fato é, você já tem informação que esse tipo de gente te busca para ser assistido. Aí eu te pergunto, você está se capacitando para atender essa turma? Não, o caminho mais lógico vamos... Agora, por exemplo... esses dias uma pessoa mandou um negócio para mim lá e falou assim, Max, lá na OIC vocês atendem a pessoa que tem ideação suicida? Eu falei, sim, pode mandar, mas falou para a pessoa no psiquiatra? Perguntei para a pessoa. Não, fez. Por quê? É um negócio de encaminhamento. Na OIC a gente atende, mas a gente atende com psiquiatra também. Então você vê, às vezes não é se você ainda não está preparado, você pode encaminhar. É também assistência, né? Então você acolhe, a pessoa está com aquele problema. Não, olha só, nesse caso, é importante você procurar um psiquiatra por causa disso. Tem a OIC, tem uma terapia lá, não sei o quê. Você entende? Isso é assistência. Por exemplo, a OIC, a gente não atende tudo quanto é caso, tudo que parar a gente vai atender lá. Não, a gente caminha para um monte de lugar. Gente, por exemplo, a gente caminha para a PEX, pessoal para fazer as coisas da PEX, você vê que às vezes a demanda dele é aquela. A gente caminha para psiquiatra. Os próprios assistentes fazem isso. Um monte de gente de C encaminha gente para a OIC. E às vezes o professor lá
veteraníssimo, que tem 30 anos de consciologia, manja de tudo. Até ele até poderia mesmo, até pega o Nário, o Mário, até ele já foi consciência terapeuta, mas ele mesmo fala, olha, é melhor você ir na OIC. Por quê? Porque o trabalho do Nário não é um trabalho de consciencioterapia, é um outro trabalho de parapsiquismo e tal. Né? Por quê? Ali a função dele é a função de parapsiquismo. A função da OIC é a função paraterapêutica. Aí o Mário sabe disso, ele fala, no teu caso é bom você ir lá. Mesmo ele tendo a gabarito para fazer aquilo, entendeu? No caso dele. E uma coisa que eu falava quando eu era criança, que as pessoas davam risada, que achavam bonitinho, né? Eu falava assim, eu quero, quando eu morrer, eu vou trabalhar no umbral, vou resgatar pessoas no umbral. Então, eu não sei se, de repente, eu já trabalhei, assim, como resgatando pessoas do umbral, e hoje em dia eu, né, recebo esses pedidos, só que não me liguei nisso, né? E também não sei se é o caso de me gabaritar intrafisicamente, assim, sei lá, fazer uma psicologia, alguma coisa assim, para ajudar essas pessoas, não sei. Né? É bom você estudar mais sobre isso. Se você já tinha essa ideia inata, falava isso, aí acontece aparecer essa turma para você e tal. Você precisa de que alguém te fale mais o quê, assim? O que você quer mais? Porque a gente sempre frequentou centro espírita e eu achava uma tarefa nobre, assim, ir no umbral e ajudar as pessoas. Então, eu falava isso, que eu queria fazer isso, né? Eu não sei se eu fiquei falando muito e as consciências falaram, então vamos lá na casa dela, né? Então, não sei. Não. Essas coisas têm mais raiz, né, Luísa? Essas coisas têm mais raiz. Mas o bacana é assim, essas experiências, elas são interessantes para você pegar elas e começar a dirigir, às vezes, as suas assistências, por exemplo. Por exemplo, eu fui parar na OIC, eu não comecei voluntariando na OIC, eu voluntariava no IPC vários anos e tal. Eu comecei a entender o meu passado mais, aí eu falei assim, cara, eu tenho que ir para a OIC. Aí eu fui para a OIC porque eu vi que eu precisava de ir. Aí eu fui fazer psicologia para ir para a OIC. Mas tudo de caso pensado, porque eu sabia que no meu caso era importante eu fazer esse tipo de assistência, no meu caso. Entendeu? Então, a ProEx é isso aí, é você ver qual é a demanda, qual o seu passado, e você vai ajustando a sua coisa para você atender melhor aquilo ali, entendeu? Mas eu acho que, assim, mesmo com público-alvo, né, que é interessante analisar, a gente está entrando num período em que alguns especialistas dizem que a próxima grande pandemia vai ser de problemas mentais, né? De depressão, ansiedade. Então, eu vejo assim, isso é um tipo de qualificação que, na verdade, todo mundo que está se posicionando como assistente tem que levar a sério, né? A gente vai ter que considerar esses fatores para atingir esse público que está cada vez crescendo mais, né? Está cada vez mais... são aspectos, são doenças que estão se intensificando. E assim, eu só queria, na verdade, falar da questão do EV. Você falou do EV com a intenção de defesa, né? Mas o EV, ele tem várias funcionalidades, inclusive no trabalho de acolhimento mesmo, interassistencial. Claro. Você pode acolher através do EV. É tudo uma questão de intenção, né? Mas, assim, o EV em si, como técnica, ele pode ser extremamente acolhedora. Um trabalho interassistencial. Você pode acolher e fazer um EV junto com outra consciex para tentar fazer um trabalho bioenergético com ela, enfim, existem várias aplicabilidades, né? O Valdo, na verdade, né, no final lá, o Valdo começou a falar, né, Eduardo? O Valdo chamava de EV muito mais do que a gente chama de EV, né? Algo maior do que a gente chama de EV. Ele fala, faz um EV. Às vezes o EV que ele falava é isso, exterioriza suas energias ao máximo, com o máximo de energia, para umas consciências que forem aparecer para você, né? Um princípio que tem sério dessa coisa aí, nossa, da evolução, se alguém está te pedindo ajuda, né? Se a pessoa vai para te pedir ajuda, é bom você atender essa pessoa, procurar atender. Entendeu? Agora, atender são várias coisas. Você pode atender direto, você pode encaminhar, você pode, né, fazer um monte de coisa aí para poder atender aquela pessoa. Isso que você está... A TENEPS nada mais do que isso, né? Você está ali um tempo todo deitado, doando as energias, para poder atender as consciências que aparecem na sua frente. Né? Deve aparecer um monte de consciências. E eu acho muito sério a gente não negar ajuda, assim. Isso me vem na cabeça, sabe? Eu não consigo nem um cachorro que está machucado, eu não consigo ir embora e deixar, então talvez seja parte da minha personalidade, sabe? Mas olha só, é aquilo que eu falei, a gente tem que entender o seguinte... Mesmo assistência, a gente tem que ver qual é a assistência que é para você fazer, né? A gente não pode querer salvar o mundo. Imagina, se você sai na rua e vai começar a pegar todo o cachorro que está com problema na rua.
você está danada, né? Você só vai fazer isso da sua vida. Tem gente que trabalha só com isso, está tudo certo, é a praia da pessoa. Agora, qual é a sua praia? O que você precisa? Qual assistência você precisa de fazer? A economia de bens, né? Que assistência você precisa de fazer? Agora, é diferente a hora que alguém bate na sua porta e fala assim, olha, fulano, eu preciso que você me atenda aqui. Aí você dá um jeito de aprender. Se você não é capaz, é um bom motivo para você se qualificar para isso, né? Entende? Ô, Max, e também é o seguinte, né? A gente tem que lembrar daquela pensata do Valdo, de que a unidade de medida da assistência é o assistido, né? Ele é que determina a assistência que você vai fazer, porém, o limite da assistência é dado pelo assistente. Ou seja, até onde você pode ir, quem diz isso é você, né? É o seu limite até onde você consegue ir e manter a sua sanidade. Passar desse ponto não por exemplo, está mais para TACOM, de você querer carregar o mundo nas costas, do que propriamente para TARES, né? Agora, o Max, eu lembro assim, quem trabalha com TENEPS automaticamente trabalha com umbral, não tem jeito, né? O tenepsista, ele se matricula no umbral no momento que começa a TENEPS dele. Agora aqui, só entre nós, eu estava lendo, sabe que livro que eu estou lendo? Ação e Reação. Do André Luiz, né? Do André Luiz. Eu li já, muito bom. Sim, claro. É bem isso, é a pessoa que... É a turma da Luísa aí, que gosta de trabalhar na baratrosfera e tal. Mas eu estava pensando aqui, assim, quanto é forte e difícil, assim, quando eu me vi nessa situação, de chegar para alguém e falar assim, olha, você dessomou, você morreu. É muito complicado você, assim, eu senti isso, assim, eu senti... Mas é complicado para você ou para a pessoa? Eu senti que era complicado, eu não conseguia falar para ele, você já morreu. Porque ele estava tão perturbado que, para mim, era assim, eu achei que seria muito forte falar isso, não sei. Eu fiquei assim meio... Então, aí você falou, o negócio da assistência, esse aí tem a ver com a TARES da TACOM. Veja só, o processo da TACOM, ela vulnerabiliza a pessoa, entende? Então, por exemplo, se a pessoa é muito TACOM, ela não consegue ter o processo da autorrefratariedade, né? Porque a autorrefratariedade, você não pode sofrer com a doença do outro, entende? Uma coisa é você, por exemplo, uma coisa é você ver e diagnosticar, por exemplo, o negócio da assimilação para-diagnóstica. Você assimila a doença da pessoa. Aí você vê, o cara é um paracomatoso extrafísico, ele está com problema ele morreu, por exemplo, de AVC, ele está totalmente perturbado mentalmente, tal. Você assimilou. Aí vê assim, o que ele precisa? Ele precisa de saber a realidade dele? Qual é o remédio que ele precisa? Às vezes o remédio é ele saber a realidade, às vezes o remédio é jogar um pouco de energia, às vezes o remédio é que os amparadores encaminhem ele para uma Comunex. Você tem que avaliar qual é o remédio. Avaliando o remédio, aí você vai ver assim, eu vou dar esse remédio. Se você está incomodado a dar esse remédio, se você não pode ficar na dúvida se você pode dar esse remédio. Porque a hora que você entra nessas dúvidas, você botou o seu egão lá na frente. O teu ego é secundário ali. O prioritário é quem você está atendendo. Se você se foca na outra pessoa, aí você vai ter ajuda, inclusive, né? Os amparadores vão chegar em você. Se você fica na dúvida, na pusilanimidade, aí os amparadores não conseguem acessar você, e eventualmente até os assediadores aí que estão com a Consciex entram em você, aí tudo dá para trás. Entendeu? Por isso que o negócio da assistência é o foco no outro. O foco não é você. O foco Você falou um ponto que eu achei que agora esclareceu, porque eu fiz uma TACOM, eu fiquei com dó dele e eu não consegui esclarecer, entendeu? Porque esclarecer parece que seria fazer ele sofrer mais, assim, eu fiquei com dó. Essa questão da dó é péssima, né? Mas é um negócio da TACOM. Porque é o negócio da compaixão, né? Por exemplo, a gente estava lendo aquele livro de espiritual, eles acham o máximo esse negócio de compaixão. Sim. E esse negócio de compaixão é um problemão, cara. O problema é uma coisa é você entender a realidade do outro, até, vamos dizer assim, até o limite do compadecimento, entender assim, poxa, que chato, né? Que o outro vivencia aquilo ali, aquela dor e tal. Isso é importante, você conseguir sentir a dor do outro. Mas você não pode entrar na dor do outro. Sabe o limite? Esse limite que a gente tem que aprender, né? Você sentir a dor do outro para você não ser frio, né? E chegar assim, isso aí é bobagem, não sei o quê, né? Mental soma, só mental soma. Não é isso. É você sentir a dor do outro, ver o que tem de difícil lá e ver assim, como ajudar esse outro. E o ajudar,
o teu ego é a última variável, né, que tem ali. A única coisa que o teu ego importa é se você tem, o teu ego tem skills, né, habilidades para poder fazer o que é necessário. E se você não tem, encaminha para quem tem, entendeu? Por isso que a hora da tarde está com é sério, né, Bárbara? Fala, Bárbara, pode falar. Não, você ia falar que passar para o próximo. Renê. Beleza. Então, está bem nessa direção do que a Luísa trouxe, e o Edu acabou começando a responder aí quando ele falou que quem dá o limite é o assistente, né? Porque assim, Max, bem interessante, você trouxe alguns pontos que são bem convergentes com algumas coisas que estou passando agora, que você falou no começo de que às vezes a pessoa está indo bem, fica assediada e larga tudo, tem que começar tudo de novo, né? Então, nessa época de pandemia, em que a demanda assistencial aumenta muito, eu trabalho como psicólogo, aí aumenta a agenda e aí a gente tem que lidar com essas coisas todas do dia a dia, mais a demanda das pessoas. O que eu comecei a perceber? Que a pessoa chega antes mesmo do atendimento. Então, só que uma coisa é uma pessoa chegando antes do atendimento, outra coisa são 30 pessoas chegando antes do atendimento todo dia. Então, o que eu estou pensando aqui é como é que você, por exemplo, faz esse manejo do que dá para atender antes e começar a trabalhar antes, fica atento ao que está chegando com antecedência, porque o que eu percebo é muitas vezes, eu sinto desconforto, incômodo, eu percebo que é fulano de tal, não com a clareza que a Luísa tem, mas assim, fulano de tal. E aí você vê o perfil pensênico, a demanda, e não são coisas simples, né? Depois de muito sofrimento, patologias importantes. Então, como é que faz essa coisa de começa o atendimento antes, não começa, se blinda, não se blinda? E aí, o que eu estou me vendo ultimamente é meio perdido nessas coisas meio nebulosas de aumentar muito a demanda, tanto de voluntariado que a gente tem, quanto de trabalho, enfim. Essas coisas da existência humana, hein? Não, como é que você lida? Não, é interessante, né? O meu irmão, ele é psicólogo também, né? E ele mesmo estava falando comigo assim, Max, eu não atendo mais de 4 pessoas por dia, entendeu? Eu não dou conta. Então, assim, ele fala, e meu irmão é super sensível parapsicamente, né? E assim, ele falou, eu falei, Diego, acho que você está certo, cara. Vai no seu limite. Eu acho que esse é um ponto, né? Você saber assim, até onde que que nem o Eduardo falou, né? Até onde que você ainda é assistente, né? Porque se passar daquele limite, você passa a ter que ser assistido, né? E agora, tem algumas técnicas, por exemplo, que a gente usa, cara, que eu acho super sério, por exemplo, quer ver? Lá na OIC, por exemplo, o negócio do sigilo pensênico, né? Você já estudou sobre essa técnica? O que é assim, ó? Por exemplo, ó, a gente atende lá uma pessoa, né? Aí a pessoa vai, coloca as coisas dela e tal. Cara, eu saio de lá, eu não penso mais sobre o caso da pessoa. Eu olho para a pessoa, eu não penso no caso dela quando eu olho para a pessoa. E muitas vezes, não sou só eu não, todos os conscientes terapeutas fazem isso. A gente esquece até que você atendeu a pessoa. E a pessoa vem falar com você assim, pô, não sei o que e tal. E depois que a pessoa falou que você foi lembrar. Por quê, cara? É tipo assim, é como se fosse, cara, é um negócio a analogia que a gente faz com o negócio da cirurgia, entende? Por exemplo, você tem o teu consultório, você vai lá atender, a pessoa vai abrir lá. Abriu lá, fechou lá. E acabou. Você entende? Então, por exemplo, não dá para gente. Uma das coisas que às vezes eu já vi algumas pessoas ficarem assoberbadas, elas ficarem pensando no caso, ou aquele psicólogo que dá o telefone, o paciente vai ligando durante a semana para ela, não sei o que e tal. Entendeu? Isso aí é ruim, porque a pessoa fica presa naquilo ali o tempo todo e fica envolvida no negócio, entende? Então, assim, lá na OIC, por exemplo, a gente tem a equipe de agendamento e tal, e se a pessoa tem uma emergência, aí você até faz um atendimento extraordinário, pontual e tal. Mas essa higiene pensênica, sabe? Que, na verdade, é o processo da parasepsia, né? É você falar assim, ó, a minha hora da agora é para isso aqui, ponto. Agora para isso aqui. Agora, por exemplo, você pega a OIC, tem gente que atende pouco na OIC, faz poucos atendimentos. Tem gente que atende mais, dá conta. Então, assim, né, cada um tem que ver também os seus limites, seus perfis, sabe? Isso é importante você ver. Por exemplo, eu lembro lá o negócio da docência, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu era assim, né? Ah, não, mas eu já posso dar palestra quando eu comecei, já queria começar dando palestra, né? Só que depois, com o tempo, você vê assim, cara, tem um fôlego uma tara parapsíquica que você vai adquirindo
à medida que você vai se formando, por exemplo, na docência conscienciológica, né, no processo parapsíquico, tudo isso é um crescendo, né? Às vezes você intelectualmente é ótimo, mas uma outra coisa é você aguentar o que vem por trás. O nosso trabalho sempre é muito parapsíquico, né? Você entende? Então, assim, isso é discernimento, entendeu, Caio? Por exemplo, se você está com... E outra coisa, às vezes é o caso, eu quero manter isso aqui. Tem muito psicólogo, cara, que faz processo de supervisão. Ele é atendido também. Entendeu? Não sei se você tem isso. Mas isso eu acho legal. O cara fala, o cara que atende muito fala, eu preciso de ser atendido aqui, vai. Periodicamente ele tem a supervisão dele, vai ser atendido. Aí leva, às vezes, um caso ou outro que está mais pegando e tal. É uma conduta positiva que eu vejo também, né? De você poder fazer isso. Mas eu acho que o mais sério é você saber dividir, sabe? E não entrar. Por exemplo, assim, cara, eu não penso... E olha só, no meu caso tem eu e a Ellen, né? A Ellen é consciência terapeuta também. A gente não fala de casos. Nunca. Sabe o que é nunca? A Ellen atende, volta lá. Cara, a gente não comenta. Eu nem pergunto, e aí, como é que foi o atendimento? Eu não quero nem saber e ela também não quer nem saber. Sabe? Para poder fazer a blindagem. Porque você tem que blindar. Ó. A minha casa é minha casa. O negócio é outro. Hoje em dia está acontecendo o negócio do atendimento online, né? A OIC começou a fazer. E aí, na época que não dava nem para ir no OIC, começou a fazer o atendimento quarto de TENEPS. Isso aí foi a maior crise na OIC, porque nunca se imaginou que a OIC ia fazer isso. Entendeu? Atender consciência terapia da casa da pessoa. E acabou tendo que fazer, né? Assim, até hoje não deu nenhum tipo de problema, mas agora voltou, está todo mundo voltando para atender no OIC. Tipo assim, conduta exceção, emergencial, não sei o que e tal, sabe? Mas tudo isso você vê, é mais crítico, né, cara? É mais crítico. Não deixa de ser. E é o caso, né? Atender online, nesse espaço. Né? Exatamente. Por exemplo, aí, Max, você tem quarto de TENEPS? Tem. É aqui também. Aí, então, beleza. Então é isso. O negócio é você tentar blindar ao máximo para poder fazer, né? Aí, agora, o ideal, se fosse o Valdo, sabe o que o Valdo ia falar? O Valdo ia falar assim, ó, arruma um local e vai atender online nesse local fora da sua casa. Ele ia falar isso aí. Entendeu? Agora, você não acha, Dado? Assim, mas, assim, às vezes, né, o que a gente faz que pode, né? Mas eu acho que é aquela história, ó, a grana, ela não pode predominar perante a assistência, né? A grana. Então, assim, você tem que ver, cara, olha, eu estou percebendo que eu estou dando conta, está indo tal. Pô, começou a achar que está estranho, cara, é isso que você falou. Se está estranho, não alonga o processo e paga o preço que for pelo desassédio, entendeu? Não vale a pena você atender mais, ganhar uma graninha a mais para poder, pô, se comprometer, né? Porque aí vai comprometer as outras assistências que você faz, né? Entendeu? Não pode, né? Não pode, não conjumina, né? Concordo demais. E quando você foi falando, lembrei de uma coisa que eu acho que foi uma intuição. Né? Às vezes as pessoas ficam pensionizando na gente. Não precisa ser terapeuta para isso. Às vezes a pessoa viu em você uma referência, está num momento difícil, ela vai pensar em você, né? E vai te acessar, está pedindo ajuda de alguma forma, né? E aí tem um certo conflito assim de se você para o que está fazendo, vai atender a pessoa pensionicamente ou tem outras formas. E aí uma reflexão, quero ver o que você acha disso, que será que se ao invés de atender a pessoa, eu mantiver a minha psicosfera mais rígida, e essa pessoa, quando me acessar, tiver acesso à minha psicosfera, tá legal? Ao invés de ficar parando para atender todas as demandas? Você está falando pensênicas, assim, que vem para você? Porque a pessoa fica pensionizando na gente, acessando a gente, ó, tô passando por uma dificuldade, o Max, li o livro do Max, lá ele me ajudou pra caramba, Max, me ajuda aqui, ó. Fica pensionizando em você. Você deve sentir isso com o livro, né? Não, cara, eu acho, sabe o que eu vejo disso aí? Eu acho assim, ó, você, tem até uma pensata lá que fala do negócio o Valdo fala, tem uma pensata que ele fala bem isso aí, né? Quer ver, ó? Olha a última pensata. As consciências vítimas que são lembradas em comemorações ritualísticas sobre seus martírios e dessomas trágicas em vidas humanas passadas chegam a um nível evolutivo que tornam refratária aos pensenes e energias conscienciais de tais evocações coletivas, tanto quando são consciência ou quando são consciência. Mas, assim, analogamente, é totalmente análogo ao que você está colocando, né? Então, o que eu vejo, assim, de ordem prática? Assim, ó, por exemplo,
se você capta algum pensene, cara, você está ali para aquilo. Se a pessoa precisa de ajuda, na hora que você for fazer TENEPS, a ajuda vai vir. Mas eu não acho que você tem que ficar se conectando com tudo quanto é pensene que vem em cima de você. Eu acho que nessas horas, o ideal é você ver assim, ó, você está, vamos supor, você está na sua casa. O que você está fazendo ali? Ah, eu estou estudando. Cara, acabou. Você está estudando. O momento ali é para você estudar. Entende? Ah, mas vem um pensene, não sei o que. Cara, trabalha energia e foca na sua prioridade daquele momento evolutivo, da sua agenda da autopensenização, entendeu? Quem manda na sua pensenidade é você. Você não tem o teu tempo para fazer TENEPS? Se essas pessoas estão te evocando, na hora da TENEPS lá, os amparadores vão saber o que essas pessoas têm conexão contigo e a coisa vai acontecer, entende? Eu vejo que é por aí, porque senão, cara, você vai ficar... Ah, não, fulano pensou em mim, vou jogar energia para ele, entendeu? Você vai entrar numa neura danada. Isso aí você não vai conseguir desassimilar. Você vai ficar assimilado com as doenças dessa turma toda aí, entendeu? Ô, Max, isso aí seria a condição mais avançada da TENEPS 24 horas, né? Que a pessoa está nessa condição. Mas aí, Renê, talvez, para a gente ficar conectado o tempo todo, vale a pena ficar não com os assistidos, mas com o amparador. Que aí você já está bem nessa condição da assistência 24 horas, se é que a pessoa está nisso, né? E eu lembro até do professor Valdo falando que ele estava nessa conexão com o enumerador e quem fazia essa seleção, essa triagem, era o amparador de função. Não era o Valdo, que todo mundo que pensava nele, ele conectava. Ele falava assim, o que o enumerador deixa chegar, eu entro. Mas ele sabe, né? Então, assim, às vezes a gente tem que saber trabalhar ombro a ombro com esses amparadores, né? E esse talvez seja a grande mudança de paradigma. Porque enquanto a gente pensa só eu e os assistidos, a gente tem sempre um teto. Se você coloca a Equipex, né, Max? Com a Equipex, tudo muda de figura e muda de dimensão. E o Renê, no caso, é tenepsista, né, cara? Facilita tudo. Pior que aí, nesse caso aí, né, Renê, junta as demandas do trabalho com as do voluntariado. Fala de paz, né, Bárbara? Né? Isabel? Eu fiquei pensando no caso da Luísa, na hora que ela falou do público-alvo dela, que chega bastante suicidas ou com ideação suicida. E aí, qualquer público-alvo, tá? Esse foi, assim, digamos, o que ela verbalizou e que serve como referência para nós de público-alvo. Qualquer público-alvo, o ideal é a gente aprofundar na autopesquisa. Por que está chegando esse público para mim? O que eu tenho em comum? Eu não fui suicida, nem tive ideação suicida nesta vida. Será que eu tive em outras? E outra coisa, por que eu estou assim, temerária de assistir? Vamos abrir um pouco mais a mente e pensar o seguinte. A gente pensa sempre que suicida é uma pessoa fraca, que não aguentou a pressão e sucumbiu, acabou com a vida. Não, tem culturas que o suicídio, o suicídio ele é honra, né? Que é o caso dos samurais. Então, não é bem assim. Por isso que a gente tem que voltar para a gente. Mesmo que você não lembre que foi suicídio ou qualquer coisa da natureza, enquanto intermissivista, nosso papel o que é ser intermissivista? É admitir o paradigma consciencial. Então, nós admitimos que existe multidimensionalidade, pluriessencialidade, holossomaticidade e assim por diante. Esse é o nosso esclarecimento para qualquer público-alvo, a partir do nosso entendimento disso. Consciência não morre, você é uma consciência, o esclarecimento. Então, não tem que ter medo porque suicidou, não deixou de suicidar, porque matou, porque foi homicida, não importa. O que importa é que nós hoje, como intermissivista, precisamos, digamos, ser coerentes com a intermissibilidade da gente. Se a gente for coerente com isso, nós já somos uma lição, um ambulante para essas consciências parapsicóticas. Eu penso.
E aí facilita muito o trabalho, porque se você focar nisso, e ainda com o aporte aí da Equipex, que foi acabado de falar, já vai dar conta do recado, já vamos dar conta do recado. É óbvio que o público chega porque nós temos condições de atendê-lo. Ninguém recebe um paciente se a gente não tem cacife de assistir. Agora, se nós vamos dar conta em dentro de um parâmetro de sanidade mental, uma homeostase consciencial, aí são outros 500, né? Aí nós temos que realmente estar preparado para essa assistência, mantendo essa rigidez, essa integralidade consciencial nossa. E esse é o nosso desafio enquanto autopesquisadores da conscienciologia, eu penso. Então, não tenha medo. Você está vendo. Não, pode falar, querida. Clarita. Assim, eu não sei, eu não estou na fila, mas eu só queria dar um exemplo, né? Porque, assim, a minha filha, ela tem um verbete que ela escreveu sobre autoespecificidade tenepsística, né? E é dentro dessa área do que vocês estão comentando agora, tá? É muito interessante, ela tem alguns trabalhos, até se a Luísa talvez gostaria de ter um contato com ela, até para trocar algumas ideias, eu acho que é bem interessante. Fala o nome de sua filha. É Sheila Aver. Obrigada, Clary. Então, eu estudo muito esse negócio de bolsões mesmo, holopensenes distintos, e não é fácil. Qualquer coisa faz rapport com holopensene específico. Uma vez, eu já contei isso, não sei se alguém já viu alguma, não sei em que contexto também, porque eu falo muito em aula. Uma vez eu viajei numa itinerância, e antes de eu viajar, eu morava numa kitnet, lá no Espírito Santo, eu viajei para Minas para dar aula. E ganhei um cachinho de banana verde, uma banana nanica, caturra, sei lá, e pus em cima da geladeira, porque ela estava verde ainda. E viajei, fiquei uma semana fora. Quando eu voltei, a minha kitnet estava lotada de consciências bêbadas. E eu estava tão cansada da viagem que eu não antenei na hora o que estava acontecendo. Eu sentia aquele cheiro nauseabundo assim, na kitnet, e não liguei teco com teco. E deitei para dormir, para descansar o corpo. E aquelas bananas amadureceram e fermentaram. A fermentação dela ficou meio alcoólica e atraiu as consciências. Entende? Gente, aquilo lá para mim foi uma lição que eu tive. E aí, como eu estava naquela condição, só a compreensão, eu comecei a trabalhar mentalmente e elas foram sendo assistidas. Eu não tive nenhum parente bêbado nessa vida, não sou do alcoolismo, não sou de beber, não conheço. Tenho amigos, entendeu, que sucumbiram, mas provavelmente, mas eu conheço a referência do alcoolismo, não é? Então, os públicos vão aparecer. E se apareceu, a assistência a gente faz como pode, como dá, no limite realmente do assistido, para não sucumbir o assistido. Então, esse é um caso, mas tem vários casos aí que vocês também têm mais do que eu, até. Então, fica tranquila, vai em frente, eu acho que é por aí. Eu acho, boa tarde para todos. Eu acho que eu estou na mesma linha da Isabel, quando eu coloquei meu nome, aí ela veio um pouco antes falando sobre o processo do público assistencial. Eu acho que todos nós temos, assim, como referencial, um público-alvo de assistência. Muito embora a gente ache que não tenha hoje link com nada, mas eu não sei se vocês se lembram quando o professor Valdo dizia que não existe ninguém novo, a gente já se conhece, não existe ninguém novo que nos apareça no nosso círculo de amizades, enfim, isso faz parte do nosso passado plurexistencial. Então, cada um de nós tem um público mais premente, mesmo que a gente, como a Isabel acabou de falar, de alcoolismo, ou como a Luísa falou, do suicida, mesmo que hoje a gente não tenha link com isso, a gente provavelmente já viveu lá atrás e já deu link, é por isso que vem. Agora, a gente tem sempre uma capacidade muito maior assistencial do que a gente mesmo sabe. Então, a gente se subestima em termos assistenciais.
Agora, saber assimilar e desassimilar, eu acho que faz parte do processo da assistência. Quer dizer, não dá para ir pegando tudo e ficar assimilado. É como o caso do terapeuta que o Max falou, do irmão dele. Então, assim, se você tem uma capacidade assistencial, mas você sempre, você tem que ir cada vez mais aumentando essa capacidade. E isso tem tudo a ver com a sua autopesquisa, ou por que te aparecendo esse tipo de público-alvo, primeiramente. Porque você tem a ver, e porque você já dá conta, né? Não tem sentido ter medo. Então, quando é que eu acho que fica refratário? Quando você realmente faz isso com absoluta consciência, você sabe e não se contamina. Você sabe que você fez parte daquilo e não se contamina mais. Aí, eu não sei se eu estou com a sua definição, Max, correta, mas aí você realmente está refratário. Você recebe, atende e fica tranquilo com aquilo. Olha, eu achei muito interessante. Desculpa. Só para falar, Isabel, gostei muito do que vocês falaram, mas agora que a Claudete começou a falar, me veio muito forte, porque assim, eu defini, já faz algum tempo, que a minha especialidade de fazer assistência, porque é o que vem muito na TENEPS, em curso e tal, são os artistas. E agora vocês falando, os artistas têm muito essa questão de problemas psicológicos, emocionais, suicídio, então talvez seja alguma parte desse link, sabe? Então, e veja a tua profissão de hoje, por exemplo, está vinculada a esse processo artístico ainda? Está errado ser artista? Não, não está errado, mas é a forma como você está olhando isso. Então, tudo isso vai fazer parte da sua autopesquisa. Né? Eu, por exemplo, trabalho com uma coisa que é altamente artística, entre aspas, mas no fundo, o que eu estou fazendo? Quer dizer, como é que eu consegui virar esse processo para ser assistencial e não só artístico, entendeu, Luísa? Então, dá para você ir fazendo isso. E não aparece ninguém que você não tenha vínculo com ela. Você teve em algum momento do teu passado, você teve. Então, eu continuo achando que o professor Valdo estava certo. Ninguém é novo para a gente. Eu queria aqui só corroborar um pouquinho com o Max, quando ele fala que no set terapêutico vem a dor, vem a doença, vem o negócio, e a pessoa sai rígida dali, faz o sigilo consciencial e vai, higiene e sai. Quando a gente começa, porque nós somos um grupo de intermissivistas, somos um grupo evolutivo. Então, nossa ProEx é fazer assistência para públicos próprios, específicos, que nós só temos expertise, mesmo sem saber que tem, né? Agora, o que acontece quando a gente está num momento desse, como o do Max? Por que é possível sair sem pensar naquilo e sem contaminar? Porque a gente começa a respeitar o outro e admirar a sua capacidade assistencial daquele viés, daquele público-alvo. Não é meu público, é o seu, então eu te respeito, admiro, que bom que você está se esforçando em qualificar assistencialmente. Então, essa admiração e agradecimento pelo outro estar se esforçando para assistir aquele público, libera a gente de precisar atender também aquele público, entende? Então, com isso, cada um vai se aprimorando no seu quadrado, digamos, nas suas áreas assistenciais. Então, no momento que você fala artista é um mundo, você deve ter seu viés artístico ali, em um aspecto. E todos nós, em algum nível. Então, a gente não se contamina quando a gente respeita o outro. Nelson, pode falar na minha frente? Depois eu falo se der tempo. Tá bom, não, só queria dar um alô sobre aquilo que a Luísa falou ali, porque às vezes tu não pesquisa os suicidas, tu não pesquisa os alcoólatras, tu não pesquisa os homossexuais, tu pesquisa a classe artística mesmo. Isso eu estou fazendo, numa carmometria que eu fiz há pouco tempo atrás, que eu não tinha me dado conta sobre o alcoolismo, eu comecei a pesquisar a classe artística e encontrei muita coisa. Toulouse-Lautrec estava lá na zona em Paris, vivia dentro da zona. O outro arrancou a orelha, o outro se atirou não sei o quê. E eram pintores, impressionistas. E tem outros tipos de artistas que realmente se envolviam muito com o alcoolismo e acabavam tendo essa coisa de se matar, né? Eu tenho uma pessoa perto de mim que eu pesquiso por causa disso, né? Que tem a ver com alcoolismo e com se matar. Então,
eu saí desse foco que é da pesquisa do alcoólatra ou do que se matou para pesquisar uma coisa. E na cronometria me deram um toque assim, que caiu a ficha para mim isso. Vai na classe artística do século XIX, século XVIII, ou mesmo mais antiga, que tem muita gente nesse nível, assim, desse nível. Você matou a charada. A minha relação é com os impressionistas. Isso, tem que ver. Tem impressionista, tem muita gente bem certinha, bem direitinha, que até no século XIX já tinha o nome até de designer, coisa e tal, ou da arquitetura, mas o impressionismo tem muita gente com dificuldade psicossomática. É meu grupo extrafísico e meu grupo evolutivo. São eles. E disso aí, para mim, já está claro. Jéssica, desculpa, eu vi que eu não tinha visto que você tinha colocado o nome primeiro, mas fala aí. Não, então, era com relação à questão da autorrefratariedade, né? Porque eu estava pensando aqui, como desenvolver isso mais no dia a dia. E eu lembro que o Maximiliano, ele comentou ali agora há pouco, né? Que, por exemplo, quando o consciencioterapeuta, ele tem, vamos dizer assim, está trabalhando uma mesma questão que a pessoa que está sendo atendida, às vezes tem essa dificuldade, assim, de ver o que é da pessoa, o que é do consciencioterapeuta. Só que eu vejo que no dia a dia isso é ainda mais difícil, porque quando você está entrando, por exemplo, lá no set terapêutico, a pessoa pode ter essa postura, assim, de não, aqui é as demandas do assistido. Mas no dia a dia a gente tem, vamos dizer assim, aquelas trafares, aquelas coisas que a gente está desenvolvendo e que, porventura, a gente algumas consegues podem se aproximar daquilo lá ou não, e aí é um pouco mais difícil que eu vejo de você conseguir identificar se aquilo é seu, ou se aquilo tem uma consciência envolvida, ou se aquilo está sendo amplificado por uma consciência. E aí uma das coisas que eu pensei que pode ajudar nesse processo é a questão da sinalética, né, do desenvolvimento da sinalética, porque eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu tenho umas sinaléticas para assédio, né, que no dia a dia, quando eu tenho algum pensamento, alguma coisa nesse sentido, que é uma coisa assim que eu também tenho aquele processo, mas que eu estou sentindo uma sinalética de assédio, aí eu já vou mais para esse lado de ser uma consciência. Aí eu só queria que comentasse isso, assim, se tem outras coisas que podem ser feitas também para identificar melhor no dia a dia essa questão dessa intrusão. Uhum. Eu acho que a primeira coisa da pessoa pensar é o seguinte, Jéssica, você saberia, não precisa me responder, né, mas para você pensar, você saberia dizer assim, quais são as suas vulnerabilidades emocionais hoje? Quais são? Entende? Então, eu acho que uma primeira coisa que a pessoa deve saber assim, quais são as suas vulnerabilidades de emoções, ou seja, que tipo de emoção ainda te tira do teu equilíbrio. Então, esse é um primeiro ponto. Que, no fundo, tem a ver com o que a turma estava falando aí do negócio da autopesquisa, né? Então, assim, para você chegar nesse nível de dispersidade, é muita autopesquisa que se tem, né? É que nem, por exemplo, quer ver? A gente fala muito no processo das energias, né? Dominar as energias. Por exemplo, a pessoa que domina as energias, faz EV e tal, ela vai ter facilidade de se autodesassediar, se manter desassediado. Isso é fato. Agora, veja só. E se ela não percebe que está assediada, por exemplo? Ela não adianta o EV, né? Entendeu? Por exemplo, se ela tem um processo emocional dela, que é patológico, por exemplo, e ela não vê aquilo como um problema. E às vezes tem assediador junto com ela. Então, mesmo ela dominando energia pra caramba, o que adiantou? Ela vai estar com os guias cegos, com os processos dos assediadores ali, entendeu? Com heteroassédio. E aí, porque, olha só, lembra, Jéssica, que é assim, o heteroassédio, né, ou seja, o assédio de uma consciência, ele é uma doença, né? Uma doença consciencial, uma parapatologia, que é composta. Ela é composta assim, tem o autoassédio e o heteroassédio. Ou seja, o autoassédio, assim, existe a pessoa que tem o autoassédio e existe uma consciência externa que se vincula ao autoassédio dessa aqui. O nome desse composto chama-se heteroassédio. Aí você faz um arco voltaico com a pessoa.
aí você consegue afastar, às vezes, o composto, né, o componente hétero da pessoa, ou seja, o heteroassediador. A outra consciência consegue afastar. Às vezes o arco voltaico tem esse efeito. Mas você não consegue mudar o autoassédio da pessoa com a energia. Entendeu? Não tem como. Como que é feito isso? A própria pessoa que faz. Então, ou seja, o autoassédio, ele é a base de toda a doença consciencial, se você for parar para pensar. O auto, que é da pessoa com ela mesma, inclusive do heteroassédio. Aí, e quais são os principais tipos de autoassédios que tem? Emocionais, autoassédio emocional. Eu não diria que seja principal, mas é o mais frequente, vamos dizer assim, tá? Então, assim, por isso que se a pessoa não entende as suas vulnerabilidades emocionais, ela não consegue ir para frente com essas outras coisas. Então, e aí, o que eu vejo das vulnerabilidades é que elas são muito particulares, né? Cada um tem o seu jeitão. Por exemplo, a pessoa se irrita, né? Um monte de gente tem irritabilidade, um monte de gente. Mas se você for analisar, cada pessoa se irrita com certos contextos diferentes, não são com os mesmos contextos. A irritação é um sinal, né? Vamos dizer assim, é um sintoma, vamos dizer assim, do problema. Mas o problema ocorre em situações diferentes. Por quê? Porque aquela situação tem significados próprios para cada indivíduo, né? Para cada pessoa. E você tem que conhecer de você qual é esse significado, entende? Então você vê, uma outra pergunta que eu poderia te fazer, que é a mesma pergunta, é perguntar assim, quais são os seus autoassédios? Né? Eu perguntar quais são suas vulnerabilidades, até certo ponto é a mesma coisa que eu perguntar, quais são os seus autoassédios? Entende? Isso é muito sério. Tudo bem, Jéssica? Entendi, legal, obrigada. A Rosana quer falar? Seu áudio está desligado, Rosana. Desligado ainda. Tem como liberar para ela, Bárbara? Ah, liberou. Não, consegui, desculpa. Não, sem problema. Não, primeiro, assim, agradeço demais estar aqui participando, porque é um tema, assim, que veio muito a calhar com a alta pesquisa que eu faço mesmo de mim, e foi muito, assim, revelador aqui essa pesquisa tua, Max, e a contribuição de todos aqui que estão dando. E, assim, só para complementar o que você estava falando de autoassédio e heterassédio e tudo mais, eu vim parar na Conscienciologia justamente porque eu queria entender isso daí. Eu era uma pessoa que eu fiquei 40 anos, né, porque até veio de família, numa religião, e eu falei assim, não tem alguma coisa a mais. Por quê? Porque eu tinha muita energia. E a energia ela foi assim, se intensificando tão grande, era tão grande assim, um processo que foi me acontecendo, que eu olhava para uma pessoa, eu sabia se ela ia ficar doente ou não ia ficar doente. Se eu sentia raiva da pessoa, daqui a pouco alguém falava para mim que a pessoa ou sofreu um acidente de carro, ou quebrou não sei o quê. Aquilo começou a me consumir, porque eu pensava mal da pessoa e acontecia algo com a pessoa. E eu chegava em casa, se eu estava com raiva do meu marido, quebrava as coisas dentro de casa, era vidro, era boxe. Eu falei assim, nossa, não, para. Só que eu estava numa ignorância tremenda, né? Depois eu entendi e hoje eu estou entendendo mais pesquisando que isso eu trago de outras vidas, né? O que eu fiz? Eu fui atrás como era religião, fui atrás de entender outras coisas, fui fazer Kabbalah, fui no hinduísmo, fui no budismo, né? E passei um tempo em cada uma, e por último, eu fui parar num terreiro de Umbanda.
Eu sempre tive muito medo, porque crente sempre falava que lá estava o Satanás, né? Então, eu deixei ele por último. Só que quando eu cheguei lá, foi o lugar que eu mais aprendi de energia. Foi o lugar que eu mais, assim, entendi o início do meu processo. Por quê? Eu encontrei o meu duplista lá, e o meu duplista, hoje eu percebi, porque eu cheguei lá e achava aquilo tudo errado. Achava tudo errado. Como é que podia alguém estar mandando no outro, manipulando, achava tudo. Eu vi tudo aquilo. Eu vi a manipulação, eu vi a energia sexual. Eu comecei a entender todo esse processo. E comecei a ficar doente. Eu falei assim, não. E aí, quando eu pensava, o pai de santo daquele lugar pensava, já respondia para o meu duplista o que tinha que fazer. Eu falei assim, não está certo. E aí foi muito interessante que quando eu comecei a intensificar esse processo de energia, comecei a estudar, eu não conhecia a Conscienciologia, não conhecia ninguém me indicou. E aí, quando foi em 2017, apareceu um vídeo do professor Valdo Vieira, falando exatamente de assédio, de assediador. E aquilo, ele me chamou a atenção, né? Eu falei assim, nossa, tem esse velhinho maluco aqui, está falando umas coisas interessantes, né? Deixa eu ouvir. E, conclusão, hoje, eu não sou supra-sumo, né? Eu não tenho, estou muito longe de ser uma desperta, mas foi assim, hoje eu trabalho mais o acolhimento, porque eu tive uma grande dificuldade quando eu vim para a Conscienciologia de encontrar o assédio e fazer esse acolhimento. E aí vai do que o Max, hoje eu trabalho com o Max está falando aqui e que muitos falaram aqui, que quando eu não dava conta, no começo eu só me encapsulava. Então, o tempo que eu passava naquele terreiro, eu via um campo energético, sempre tinha um campo energético em mim, e porque eu falava assim, eu me autoafirmava sempre, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. E eu ficava o tempo todo na minha cabeça, ninguém manda em mim. Então, essa frase, ela ficava o tempo todo, ninguém manda em mim, ninguém vai mandar em mim. E aí formava um campo energético ao meu redor. Quando eu saí desse lugar, o meu duplista ainda ficou um tempo. E aí eu comecei a passar muito mal quando vinha um assédio, porque daí eu não sabia fazer o acolhimento, eu já estava começando já a me voluntariar na Conscienciologia, e eu não sabia fazer esse acolhimento. Então, quando vinha o assediador, eu passava muito mal. E eu vomitava, tinha diarreia, ficava de cama. Eu falei assim, não, vou ter que mudar isso de novo, né? Tem alguma coisa aí que não está certo. E aí eu comecei a participar, é claro que com o grupo, né, dos voluntários. Hoje eu sou monitora do Tenepsista em Foco, e que me ajudou muito a entender essa coisa do acolhimento. E o que eu fiz? Eu consegui, hoje eu consigo, quando chega um assediador, que eu vejo que ele é um poltergeist, e isso acontece muito, se eu dou conta, eu consigo ajudá-lo, né, colocar na internet, e esterilizar a energia. Se eu estou vendo que eu não vou dar conta, eu pego e escrevo lá na internet, né, e falo assim, olha, eu não vou dar conta de você. E comecei a intensificar mais o meu trabalho de esterilização
e o mental somático também, né? Pronto chakra. E teve uma coisa muito interessante que me fez discernir. Eu estou falando daqui, tá, gente? Uma experiência, mas, por favor, é aquela coisa, né? Não acredite em nada, né? Cada um, mas no curso de chakras que nós estamos tendo com o professor Fred, ele deu uma técnica do cardíaco que eu estou fazendo e me ajudou muito a entender a diferença da TARES e da TACOM. E eu comecei a fazer isso daí, e aí o que aconteceu? Eu não passo mal mais. Então, eu estou percebendo que eu já não tenho mais vômito, não tenho mais diarreia, não estou passando mal, né? E foi muito interessante vir toda essa mensagem. Aí tem mais coisas também que eu fui descobrindo que foram vindo para mim, de acordo com retrocognições, tudo mais, mas foi muito interessante tudo que falaram aí, e eu senti vontade de estar compartilhando essa minha experiência aí com vocês, sobre minha autopesquisa. Você está desenvolvendo o processo da iscagem, né? Da isca consciencial. Né? Esse negócio de passar mal, não sei o que e tal, é bacana. Agora, era bom você estudar bastante sobre ectoplasmia, né? Você já deve ter estudando isso aí também, né? Já estudou? No teu caso, é bom você estudar bastante sobre ectoplasmia, ectoplastia. O meu duplista, ele saiu. Foi tão interessante que eu não vou dizer eu, né? É claro que teve toda uma equipe, né? Eu sou muito grata aos amparadores, assim. Eu colocava ele toda semana na penetra, toda semana. Aí teve um dia que ele simplesmente quebrou todas as coisas dele e não quis mais saber, e hoje é voluntário comigo. Então, o teu caso fecha o nosso trabalho aqui para mostrar assim, você mostrou para a gente como é o processo do desenvolvimento parapsíquico, que é mais ou menos isso que você está vivenciando, né? E agora você está nessa fase aí, né, de desenvolver o processo da escagem, né, de não passar mal com o negócio. O caminho é esse. Se você continuar no processo do mental soma, estudando, entendendo o que acontece com você, né, com muito senso crítico, daqui a pouco você chega no processo da refratariedade. Você não acha, Eduardo? Chega por aí, se ela seguir nesse processo? Sim, esse é o caminho, né, Max? Uma coisa que a gente pôde perceber com você falando é que para a gente entender a autorrefratariedade e conseguir alcançar esse estado, a gente tem que mergulhar e colocar a mão a fundo na lama do autoassédio, né? Porque justamente é estudando o autoassédio que você vai entender como é a estrutura de funcionamento disso para cada um tem sua estrutura, e vai conseguir justamente tirar aquele lodo, né, Max? E chegar nesse estado da autorrefratariedade aí. Então, Max, eu gostaria de agradecer muito a você, tá? Você pode dar algumas palavras finais para a gente aí, para despedir? Não, eu que agradeço aí, pessoal. Desculpa qualquer coisa aí, tudo, né? E esse é um tema que eu acho que é aquilo que a Isabel falou, a gente tem que experimentar muito, né, para poder chegar, avançar e discutir muito para poder aprofundar isso aí, né? Eu acho que é uma das verpons aí da Conscienciologia aí que a gente tem que aprofundar bastante. Mas obrigado pela oportunidade, Eduardo, aí, e a paciência da turma aí toda. Isso aí, Max. Obrigado, foi um prazer aqui receber você para conversar com a gente. Obrigado a todos e até a semana que vem. Obrigado. Tchau, povo. Obrigado, Marcos. Para todos.